Conta sobre você. Você é um carioca que as pessoas acham que é de Salvador, porque sua mãe é de Salvador, mais ou menos isso, né? Quase isso. Na verdade, eu nasci Então em você Salvador. é de Salvador, mas foi criado no Rio. Fui criado no Rio de Janeiro. Nasci em Salvador, minha mãe baiana, e quando eu tinha mais ou menos 4 anos, fui morar no Rio de Janeiro. E com relação à família, isso eu só soube depois, mas eu nunca tive contato com meu pai. Quando eu nasci, na verdade, quando minha mãe ficou grávida de mim, ela não foi morar com meu pai. Minha mãe já tinha sido casada, já tinha tido uma filha com esse primeiro relacionamento dela. E quando ela ficou grávida de mim, ela não foi morar com meu pai. Então, eu nasci... E ele já era separado? Como era? Não tive contato, Você não então soube, né? não soube. Eu só soube que ele queria muito que minha mãe fosse morar com ele, porém minha mãe não foi, então minha mãe nos criou sozinha, né? E aí com 4 anos eu fui para o Rio de Janeiro e sem nenhum contato com o meu pai. Desculpa, por que ela decidiu ir para o Rio? Olha, não sei. Porque eu estou fazendo a pergunta que eu não fiz antes, então... Na verdade, teve outros familiares que foram para o Rio. Então, não sei se alguma irmã dela foi na frente e disse, olha, vem para cá que pode ser que dê certo, né? Entendi. Minha mãe sempre foi professora, então em Salvador já exercia a profissão de professora. E quando foi para o Rio, eu sei que continuou sendo professora. Hoje é aposentada. Legal. E a questão religiosa da família, eu sempre digo que eu nasci numa família católica. E eu lembro que desde pequeno, em Salvador não consigo lembrar nada, assim, ali os 3, 4 anos. Mas eu lembro que quando eu fui para o Rio de Janeiro, 4, 5 anos, eu já ia para a missa aos domingos. Minha mãe católica, a mãe da minha mãe, minha avó, ia muito para a missa aos domingos. Uma das irmãs da minha mãe é religiosa, filha da Caridade de São Vicente de Paulo. Por sinal, já deve ter mais de seus 60 anos de vida consagrada. Desses 60, coloca aí mais uns 35, 40 anos na África, em Moçambique. E toda vez que essa minha tia ela vinha para o Brasil, ela fazia questão de visitar as irmãs, mas ela gostava muito de ficar na casa da minha avó, da mãe dela. E às vezes a minha avó ficava muito lá em casa, minha mãe conseguia dar conta assim, do cuidado da minha avó. E um fato que me marcava muito com essa visita da minha tia era a sua religiosidade. Ela foi quem foi me despertando ainda mais para a fé. Eu lembro que às vezes ela ia dormir muito cedo e eu dizia assim, tia, a senhora dorme tão cedo? Ela, meu filho, essa hora na televisão não tem mais nada que nos sirva. Você era criança isso? Né? Eu era criança, eu deveria ter ali uns 6, 7 anos. E ela sempre com o terço na mão, aquele hábito mais simples. Ia para a missa todo dia, procurava a missa mais perto lá de casa. E eu lembro que foi com essa mesma idade, acredito com 6 anos, participando de uma missa. Eu gostava de participar daquela parte de cima das igrejas, lá atrás, onde geralmente ficava o Ministério de Música. E ali de cima, uma vez, olhando para um padre celebrando a missa, me deu vontade de ser padre. Interessante. E eu gosto sempre de dizer que desde pequeno eu queria ser 3 coisas. Primeiro, motorista de ônibus. Porque quando eu ia para a escola... eu sentava ali no capô, do lado do motorista. Hoje não pode eu lembro mais. Muito disso, anos 80. Assim, você podia ficar ali. Sentar ali. Então eu ficava vendo o motorista, tanto indo para a escola, voltando. E eu falei, rapaz, quando eu crescer eu quero ser motorista de ônibus, abrindo a porta da frente, a porta de trás. Pois é, legal, né? Essa coisa. Outra coisa que eu queria ser, foi o que eu disse, despertou o desejo para ser padre também. E não sei porquê, mas um desejo também de ser médico. Hoje eu olho para essas 3 coisas e eu vejo que o que tem em comum é ajudar o outro. Exatamente. Né? Motorista, padre, médico, sempre à disposição do outro. É o desejo de beneficiar o próximo, né? E eu acredito que eu aprendi muito com a minha mãe. Minha mãe, como professora, eu vi que minha mãe sempre ela foi além da sala de aula. Ela fazia com muito carinho, ela fazia coisas que não era para uma professora fazer, lembrança para as crianças, lembrança para os pais, enfim. E quando eu tinha 11 anos de idade, eu sempre gosto de dizer 2 fatos marcantes nessa idade. Vou começar pelo mais triste, porque bateu uma saudade do meu pai. Até essa idade eu não tinha conhecimento. Essa história que eu contei eu só fui saber agora, depois já... Tem pouco tempo que eu soube. Poucos anos. Exatamente. Quando eu tinha 11 anos, me bateu a saudade do meu pai. E aí eu pedi para que minha mãe tentasse descobrir o telefone dele. Ele continuou morando em Salvador.
Minha mãe conseguiu descobrir o telefone dele. E no dia do meu aniversário, eu nunca fui de ter muitos amigos até essa idade, 11, 12, 13 anos. Uma pessoa muito tímida, quieta. E quando eu liguei para ele no dia do meu aniversário, foi exatamente ele que atendeu. Meu nome é Adler, o dele é Alder. Eu acredito que tenha sido ele que botou esse nome em mim. Será que quiseram botar o mesmo nome e erraram em algum momento? Ou... Olha, quando eu fiz a minha primeira Eucaristia lá no batistério, na primeira Eucaristia, naquela lembrança, diz que meu nome significa águia em alemão. Não sei se meu pai pensou nisso, ele leu em alguma coisa, ele era agrônomo. Não sei, sim. pode ser que ele ele tenha... Olha, é parecido, vou botar gostei. esse nome aqui. Sim. E também o nome dele eu também não sei, né? Alder. Mas nessa ligação, eu me apresentei, eu perguntei quem é que estava falando, ele disse que era Alder. Eu sabia que o nome do meu pai era Alder por conta dos meus documentos. E eu disse que eu era filho dele, Adler, mas ele não quis falar comigo. Se eu não me engano, ele disse que não conhecia nenhum Adler e desligou o telefone. Confesso que eu não fiquei assim muito triste, não chorei nesse dia, mas claro, não esperava. E aí, era o dia do meu aniversário, alguns primos, algumas primas, tias lá em casa. Não teve aquela festa, mas continuou a convivência. E o outro fato marcante com 11 anos foi exatamente a minha primeira Eucaristia. Foi um momento assim muito impactante. Assim. Tem um fato interessante que o Francisco, que estava do meu lado, era criança como eu, ali com 11 anos, ele acabou se engasgando com a hóstia e na foto, na foto ele tá tossindo. Então... Como é que faz para engasgar? Na verdade, às vezes acontece, assim, a hóstia, às vezes, dependendo, gruda no céu da boca. Acho que grudou e ele ficou ali um pouco nervoso. Entendi. Pode ter sido, a gente não sabe, né? Ou respirou, né? É verdade. Mas aí eu sei que a gente riu e, ao mesmo tempo, tentou se conter para viver aquele momento ali da primeira Eucaristia. E eu sei que, a partir dali, eu percebo que o meu amor pelas coisas de Deus, pela igreja, por Jesus, foi crescendo. O desejo de ser padre continuou. Continuei frequentando a missa todos os domingos. E aí a gente precisa entrar numa fase que eu posso dizer... Mas antes dessa fase, eu também preciso dizer que minha mãe, sendo professora, eu estudava onde ela dava aula. Então, de uma certa forma, eu fui um pouco... Não é intimado, mas assim, eu não podia fazer bagunça. Eu era conhecido como filho da prazeres. Eu tinha que tirar nota boa. Então, acho que reprimido mesmo, talvez assim. Então... Eu posso te pedir para contextualizar, assim, onde era, qual era a igreja que você teve essa primeira vontade de ter, você lembra? E qual era o colégio que você estudava, assim, pra gente já ir imaginando, né? Olha, ali no começo, a gente sempre morou muito no Rio de Janeiro, em Botafogo e Flamengo. São dois bairros vizinhos. Começou em Botafogo, que eu me lembro, quando eu era pequeno, ali os 6 anos. E um pouco depois, a gente já foi ali para o Flamengo. Tinha a Paróquia Santíssima Trindade. Você acha que foi lá? Acho que foi por ali. Que na Santíssima Trindade Vergueiro. O ministério fica em cima mesmo. Exatamente, acho que foi por ali. E também tinha uma outra capelinha na Marquês de Abrantes, lá no final, bem pertinho da praia. Polonês. Exatamente. Então, nessas duas igrejas, paróquias, eu ia. E eu lembro que foram nessas que foi crescendo o meu desejo de ser padre. Você estudava em qual colégio? E o colégio que minha mãe dava aula era o Colégio Guanabara, que ficava bem no comecinho ali da Voluntários da Pátria. Sim. Acabando o Humaitá, entrando na Voluntários. Hoje não tem mais esse colégio lá. Eu lembro dele. E era uma rede, na verdade. Era uma rede de 3 colégios. Tinha o Guanabara, tinha um colégio Imperial, que era ali bem pertinho na Rua da Passagem, que ainda tem ele. E o outro, se eu não me engano, era em Copacabana. Então, esse contexto de escola, para mim, não foi muito legal, não. De ser conhecido como filho da prazeres. Então, eu sempre ficava com aquela inquietação de não poder... Às vezes, minha mãe ficava sabendo das notas primeiro do que eu, porque os professores contavam para ela. E quando eu cheguei naqueles 3 últimos anos, que agora já mudou o nome, antigamente eu acho que era 2º grau. Era, meu tempo também era. Também era 2º grau, agora não sei se... Não, a gente aqueles tem 3 idade, últimos anos. A gente tem a mesma idade, era tudo Quando chegou nessa fase, eu fui para um outro colégio, onde minha mãe não dava aula. Os professores não conheciam minha mãe, mas é interessante que tinha um dos professores que conhecia minha mãe. Você não é o Adler, filho da Prazeres. E até lá deu vontade de dizer, eu sou, mas vamos manter isso em sigilo, esquece isso, deixa eu aproveitar um pouco.